cidade, aqui é o interior, terra de gente bonita. A guerra... Já errei, mano, meu Deus. A Guerra do Vietnã, iniciada em 1959 e estendida até 1975, foi o enfrentamento do Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, ambos lutando pela unificação do país sob seu domínio. O conflito do Vietnã contou a partir de 1975, com a participação ativa do Exército dos Estados Unidos, o qual lutou ao lado das tropas do Vietnã do Sul contra as forças do Vietnã do Norte. A atuação americana nessa guerra fez de sua política de contenção ao comunismo em nível internacional durante o período da Guerra Fria. A Guerra do Vietnã recebeu ampla cobertura dos meios de comunicação, e se divulgaram mundialmente barbaridades como ataques com agentes químicos, a construção e encarceramento em campos de concentração, bem como massacre indiscriminado de civis. Beleza, valeu, mais tamo junto. O movimento por direitos civis dos negros dos Estados Unidos foi a campanha por direitos civis e igualdade para a comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Os negros foram escravizados nos Estados Unidos de 1619, trazidos da África por colônias inglesas até 1863. A decisão do caso Brown v. Board of Education na Suprema Corte Americana foi o fundamento legal, em 1954, para o fim da segregação racial. Rosa Parks liderou no ano seguinte o boicote aos ônibus de Montgomery. Na década de 1960, Malcolm X, com um discurso mais virulento, e Martin Luther King Jr., um pacifista, reclamaram o fim da discriminação institucional. A Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei do Direito ao Voto em 1965, ambas promovidas pelo presidente Lyndon B. Johnson, do Partido Democrata. Elas asseguraram o fim da segregação racial em espaços públicos, mesmo que a propriedade seja privada, e o voto universal, independente de nível educacional ou condição social. A Guerra Fria teve início logo após a Segunda Guerra Mundial em 1945 e a extinção da União Soviética em 1991. É a designação atribuída do período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, disputando a hegemonia política, econômica e militar no mundo. A causa disso foi a União Soviética buscar implantar o socialismo em outros países, para que pudessem expandir a igualdade social, baseada na economia planificada, partido único, igualdade social e falta de democracia. E os Estados Unidos defendiam a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, sistema democrático e a propriedade privada. Apesar da rivalidade, esses países não conflitaram, pois ambos tinham imposto grande quantidade de armamento nuclear. Se os dois conflitassem, seria o fim desses dois países e também, possivelmente, da vida na Terra. Chamada assim, pois não teve uma guerra direta entre essas duas superpotências. Com reformas econômicas, acordo com os Estados Unidos e mudanças políticas, o sistema foi se enfraquecendo. Era fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. A corrida espacial ocorreu na metade do século XX entre a União Soviética e os Estados Unidos, pela supremacia e tecnologia espacial, entre 1957 e 1975. A competição efetivamente começou com o lançamento do satélite soviético, em 4 de outubro de 1957. A competição efetivamente começou com o lançamento do satélite soviético, em 4 de outubro de 1957. A corrida espacial teve suas origens na corrida armamentista, que ocorreu logo após ao fim da Segunda Guerra Mundial,
quando tanto a União Soviética e os Estados Unidos capturaram a tecnologia e especialista de foguetes avançados alemães. Capitalismo e socialismo são dois conhecidos sistemas políticos e econômicos, que são opostos. O socialismo consiste em uma teoria doutrinária e prática social, que propõe a apropriação pública do meio de produção e supressão da diferença entre as classes sociais. Esse sistema sugere uma reforma gradual e social capitalismo, diferente do comunismo, que era uma radical e defendia o fim do sistema capitalismo e a queda dos burgueses através de uma revolução armada. Agora vamos falar um pouco de contracultura no Brasil. A juventude representa possibilidades de mudanças e inovação na sociedade. Na década de 60 e de 70, jovens de várias partes do mundo iniciaram uma fase conhecida por contracultura, aproveitando mudanças pelas quais a humanidade estava passando, como a descolonização da África e da Ásia, e principalmente a explosão de maio de 1968 em Paris. A juventude mundial inaugurou uma era de rebeldia e desapego material. A principal característica do movimento de contracultura foi a profunda crítica ao sistema de capitalismo e aos padrões de consumo desenfreado. Os jovens que integraram este movimento de contestação aos valores morais e estéticos da sociedade global promoviam revoluções em seus modos de vestir. Suas roupas e penteados tornavam-se símbolos desse universo paralelo, que eles elaboraram para romper com os modismos capitalistas das elites. Este movimento musical no Brasil invocou bastante a música popular brasileira, trazendo em suas letras versos irreverentes que rompiam com o tipo de música feito até então. Em suas roupas e estilos também havia a influência do estilo hippie, que contestava os padrões elitistas da sociedade. O cinema brasileiro, com o cineasta Glauber Rocha, contribuiu para o nascimento do chamado Cinema Novo, em que os filmes criticavam a pobreza e as desigualdades sociais no Brasil. Repertório novo dos farós, menino! Marshall, conhecido oficialmente como Programa de Recuperação Europeia, um aprofundamento da doutrina Truman, foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados da Europa nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. A iniciativa recebeu o nome do secretário dos Estados Unidos, George Marshall. Os americanos deram ajuda econômica no valor de cerca de 14 milhões de dólares na época, equivalente a cerca de 100 milhões de dólares em 2018, ajustado pela inflação, que foram entregues para ajudar na recuperação dos países europeus que se juntaram à Organização Europeia, a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior. A causa disso foi a União Soviética buscar implantar o socialismo. Trazidos da África por por direitos civis dos negros. Fala tu que eu tô cansado. Felipe original, tá ligado? Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca